Olá pessoal, estamos apresentando uma série de entrevistas com alguns de nossos clientes líderes de mercado de genômica no Brasil. Falaremos sobre o panorama dos testes genéticos e o impacto da pandemia que estamos vivendo. Estamos com o Dr. João Bosco de Oliveira, CEO e fundador da Genômica, gerente médico do Laboratório de Genética Molecular do Hospital Albert Einstein. O Dr. João Bosco é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Patologia na Universidade de São Paulo e doutorado em Imunologia na Universidade de Amsterdã, com pós-doc no NIH. Como está o cenário de testes genéticos no Brasil? A gente passou por grandes mudanças do último ano para cá nos testes genéticos no Brasil. A gente passou por um começo de ano normal, quando veio o pico da pandemia, realmente todos os pacientes tiveram que parar de ir para os seus serviços. Pararam de ir para os serviços ambulatoriais, para as consultas. Muitos, com medo da pandemia, pararam de vir ao serviço até para fazer infusão oncológica, continuidade de tratamento. E isso realmente diminuiu muito o volume de testes genéticos, que, de modo geral, não são urgentes, exceto alguns de oncologia. Tá? Então, a gente viu cair o volume em quase 80% dos testes genéticos até o meio do ano de 2020. Tá? No segundo semestre, a gente começou a notar uma inversão desse padrão. A pandemia foi caminhando, foi ficando claro que não acabaria rápido. O grau de lockdown também foi diminuindo, foi sendo menos restritivo. E principalmente no último trimestre de 2020, o que a gente viu foi a volta do volume, uma volta, inclusive, um nível acima do que a gente via no começo de 2020, provavelmente porque houve uma demanda reprimida de 6 a 8 meses sem as pessoas consultarem os médicos, sem ir aos serviços de saúde, e quando puderam voltar ao serviço, a gente viu um pico grande de testes genéticos e logo na sequência, que é o que agora no começo do ano, a gente viu se manter um nível elevado de testes genéticos, misturado agora já com os testes também de SARS-CoV-2, né, os PCRs. A gente no meio do ano teve que se adaptar, caiu todo o volume de genética, toda a força de trabalho, né, foi voltada para o enfrentamento da pandemia. O Einstein foi um dos primeiros hospitais a dispor do teste genético. Na Genômica, logo na sequência, a gente foi o primeiro laboratório a trabalhar com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco para fazer o enfrentamento. A gente era o único laboratório privado realizando lá. O Einstein era o primeiro aqui, então nossos volumes eram gigantes. A gente teve muito que se ocupar ajudando no enfrentamento. Em relação aos testes especificamente, né, para pacientes com câncer, já se fala muito sobre o que a gente chama de painéis mais amplos, né, ou Comprehensive Gene Profile. Né? Você enxerga que esses painéis mais amplos podem ser utilizados também no diagnóstico? Claramente, Wagner. Eu acho que os painéis genômicos amplos têm várias vantagens técnicas, né, e clínicas. Primeiro, você vê uma grande gama de genes, tá? E a gente tem visto hoje em dia que os tratamentos, alguns estão surgindo e outros vão surgir à frente, que não dependem mais do tipo histológico, são agnósticos de tecido, certo? Quer saber se tem uma determinada alteração molecular e não se vê se o tumor é renal ou se é hepático, quer saber se tem uma alteração em N-TRK, independente disso. A gente vai continuar a ver aumento dessas aplicações. Um painel genômico compreensivo, grande e amplo, da alteração do SNP, nos dá alteração do número de cópia, das translocações sequenciando RNA ou DNA diretamente, da instabilidade de microsatélite, que pode ser importante para a indicação de imunoterapia, me dá carga mutacional tumoral, que também pode ser importante para a imunoterapia, ou seja, dá vários parâmetros, resultados que são importantes na condição do doente e, o mais importante, com uma biópsia única ou com fragmento único, em um tempo zero, ou seja, em um tempo inicial. Em contraste nos painéis menores, onde você faz um painel menor, depois tem que pedir uma instabilidade de microsatélite para ver estabilidade, ou tem que pedir um outro teste, um PDL, que continua sendo pedido, mas uma avaliação de estabilidade de carga mutacional tumoral, que requer múltiplas biópsias, um tempo prolongado e provavelmente um custo elevado. Você acha que aí no futuro próximo a biópsia líquida pode ser adotada para diagnóstico, tratamento, acompanhamento de doenças na rotina, na prática clínica? Hoje a gente usa essa lógica, né? Primeiro faz a tissular, na maioria das situações, né? Com algumas exceções em pulmão, em outras, em pulmão que já falhou a primeira linha de inibidor de tirosina quinase, né? Como primeira linha a biópsia líquida, mas a maioria a gente usa uma visão tecido primeiro, líquida depois. Eu acho que quando a gente tiver, assim, o custo permitir, ninguém vai querer se rebiopsiar. Rebiopsiar envolve tomografia, às vezes, guiada, procedimento cirúrgico, ou seja, é complexo, tem custo e tem risco.
E eu acho que talvez a lógica possa ser invertida no futuro, que é começa primeiro com o mais fácil, se não deu certo, a gente vai lá e vai eu estou falando já pós-biópsia para diagnóstico. A gente nunca vai conseguir, pelo menos não no horizonte curto, substituir a biópsia tissular, porque eu preciso de um diagnóstico histológico, preciso saber qual é o tipo de tumor que eu estou lidando, mas a parte molecular mais para frente você poderia fazer só sem ser invasivo novamente. Tem situações clínicas onde claramente a aplicação de biópsia líquida é superior a rebiópsia do doente como forma de avaliação molecular. Bosco, e, bom, mudando um pouquinho aqui agora de câncer, vamos falar um pouquinho de doenças raras. Você está com um projeto muito bacana aí, que é o Genomas Raros, né? Isso. Que é um projeto aí que surgiu do PROAD, em parceria do Einstein com o Ministério da Saúde. A gente vê um grande potencial realmente, fazendo parte, inclusive, de um programa maior dentro do Ministério, e que a gente sabe que vai nos dar muita informação no futuro sobre a nossa população, sobre os nossos pacientes e etc. Recentemente, nós estamos mudando a prática, estamos migrando cada vez mais para o exoma, né, no diagnóstico de doenças raras. Como você vê a aplicação do exoma no diagnóstico de doenças genéticas? Eu sou bastante empolgado com esse projeto, né? A gente vai sequenciar no projeto parte dos genomas do Brasil. A gente é o piloto para doenças raras no país, sequenciando amostras de pacientes com doenças raras de vários centros do SUS. A gente tem recebido essas amostras e sequenciado para fins diagnósticos, obviamente para ter elementos de pesquisa. E a ideia nesse projeto é realmente melhorar a capacidade de diagnóstico. Os pacientes de doença rara, já que é o tema, sofrem muito com diagnóstico, tempo para diagnóstico. Até 7 anos é a média de fazer um diagnóstico de uma doença rara. 6 ou 7 consultas médicas em média se passam para fazer uma doença rara. E genômica, talvez de todas as ferramentas, é a única que tem a capacidade de encurtar essa jornada. Tá? Então a ideia da gente é Genomic First. Veio para o serviço com doença rara, 60% a 80% são doenças monogênicas, então a chance da gente fazer o diagnóstico de cara com uma ferramenta de larga escala é grande. Exoma, certamente a melhor ferramenta na maioria das situações. Às vezes tem múltiplos genes subjacentes a uma epilepsia, por exemplo, um atraso no neurodesenvolvimento. Fazer painéis não faz sentido em muitas dessas condições. Algumas exceções, obviamente, uma doença ou outra que você precisa de uma análise de expansão. Tá? Então, eu acho que exoma, para ser adotado como norma, salva a barreira de custo, realmente não tem sentido não ser, pelo menos, o exoma. Mas eu aposto ainda mais, assim, com a continuada redução do custo, o que vai fazer mesmo é genoma. Até chegar os novos SIGs e começar o projeto, a gente tinha experiência limitada, porque as máquinas não tinham capacidade, o NextSeq e outros. Agora a gente já fez algumas centenas de genomas só na primeira passagem. A gente vê a qualidade do dado para detecção de alteração citogenética, tá? Substituindo o array. Faz alterações de número de cópia, lindo, faz deleções de um exon único, múltiplos exons, faz alterações monogênicas. O que eu vejo realmente é o que a gente está fazendo agora, um dia no futuro se replicar. Todo mundo fazer um genoma completo, porque eu não preciso cascatear um paciente com atraso no neurodesenvolvimento, eu fazer um array, uma pesquisa X frágil e um exoma. Será que meu exoma me deu uma resposta? Será que eu perdi número de cópia? Será que eu perdi a deleção de exon único, porque o exoma não veio muito bem? Ou se eu perdi uma translocação, uma inversão? Acho que a exoma é excepcional, a gente tem usado e vai continuar usando muito tempo, mas realmente no médio prazo, com a queda continuada que a gente tem visto de custos, o genoma completo faz uma avaliação que assim, nem outra ferramenta consegue fazer. E o que esperar do futuro da genômica no Brasil? Eu estou bem animado, até no futuro próximo, que é esse ano e os próximos anos, eu acredito que vão ser anos muito promissores. Primeiro que eu acho que a genética, de modo geral, vai continuar crescendo. Cada vez mais a gente usa a genética em uma gama maior de patologias, uma gama maior de condições clínicas oncológicas ou não oncológicas, em doenças raras, para guiar terapia, até doença rara, como essas drogas são dirigidas agora para defeitos específicos dentro do diagnóstico da doença rara. Então, só vai continuar crescendo. Eu acho que vai ter um segundo boom, Wagner, que é quando a genética descer para o nível de uso nas patologias comuns, doença arterial coronariana, dislipidemia, diabetes, tá? Com os famosos scores de risco poligênico, que é como eu posso incorporar, na verdade, genômica, no dia a dia das doenças comuns. Lhe categorizar em faixas de risco diferentes, que vão levar a medidas de prevenção diferentes. Vai ser o boom gigantesco da segunda onda. Quando a gente conseguir validar essas ferramentas que já estão fora na população misturada brasileira e mostrar que os scores funcionam e tem uma relevância clínica, você saber isso de antemão, para dizer, olha, eu como buchada, Wagner come, Bosco come.
a gente tem a mesma idade, o mesmo peso, o mesmo colesterol, mas o meu score de risco poligênico me disse que eu não poderia, porque eu tenho uma propensão a desenvolver morte, e aí vai começar a levar a diferença de conduta. Esse primeiro boom de doenças raras e oncológicas, a gente já está passando por ele, vai continuar crescendo, mas a parte de saúde populacional, doenças comuns, vai dar um impulso gigantesco também na adoção de genômica para uma parcela muito maior que hoje em dia não sabe nem o que é isso. É sempre uma aula falar com você. Acho que a gente poderia ficar aqui horas. Bosco, obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço, Wagner. O prazer é todo meu. Precisando, estamos aqui à disposição.